Oi, pessoal, tudo bem? Vou dar continuidade para a apresentação do texto do Justin Oakley. Vocês estão lembrados que na primeira parte ele apresenta a bondade ou maldade, é um texto então sobre o significado moral das emoções. Ele apresenta a bondade ou maldade das emoções discute, né, esse tema a partir dos componentes de desejo, crença e afeto, né, que compõem as emoções. Então, e no final ele termina essa parte inicial afirmando que se a gente fosse compreender a moralidade das emoções a partir dos componentes, ele considera que essa descrição não é uma descrição satisfatória, porque ela não mostra, digamos assim, o papel próprio das emoções, né? Bastaria então que as pessoas tivessem os desejos adequados, as crenças adequadas, né? Um certo tipo de afeto em relação às pessoas em certas circunstâncias, que elas seria suficiente isso, né, para compreender a moralidade das emoções. Ele diz que as emoções então não pode ser tomada, uma explicação da moralidade não é satisfatória quando tomada individualmente, né, porque elas precisam ser consideradas, portanto, envolvendo esses três componentes e não cada um em separado. E então ele passa a defender, né, que nenhuma teoria redutiva, né, que explique a moralidade das emoções pelos desejos, pelas crenças ou pelos afetos é uma teoria satisfatória, né? Ela precisa levar em conta esses três fatores conjuntamente. Então, a gente poderia chamar essa exposição que ele oferece como uma tentativa de explicar a moralidade das emoções, considerando ela como um todo unificado, né, que envolve cognição, envolve desejo e envolve afeto. E qual é o resultado que dá essa compreensão integral, digamos assim, das emoções? Ele usa a estratégia, então, da pessoa que é deficiente do ponto de vista emocional. A pessoa, então, a ideia, né, inicial dele é pensar numa pessoa que não tem emoções. Como que seria essa pessoa do ponto de vista moral? Então, essa é a discussão central da segunda parte do texto, né? Então, são esses pontos que eu vou explorar aqui com vocês, né? Ele diz, então, que uma forma mais satisfatória de compreender a moralidade das emoções não é examinando seus componentes, mas é examinando, por exemplo, o impacto que as emoções integralmente concebidas elas têm na percepção e no insight moral, em bens morais considerados importantes, como o amor e a amizade, porque são essas dois bens, digamos assim, da nossa vida, eles dependem de emoções. Eu não consigo, se eu sou uma pessoa emocionalmente deficiente, eu não consigo ter amizade verdadeira e nem amor verdadeiro, né, com alguém. E também as emoções nesse sentido pleno, integral, elas também têm impacto numa personalidade harmônica, né, que ele chama, e tem impacto também num tipo de alto apreço, alto valor, né, que nós desenvolvemos. Então ele vai tomar todos esses itens, amizade, amor, a força de vontade, que eu também esqueci, que é fazer aquilo que nós acreditamos, amizade, amor, força de vontade, percepção, insight, harmonia psicológica. Ele vai tomar todos esses componentes para mostrar como as emoções são importantes, né, do ponto de vista moral. Elas são importantes porque uma pessoa sem esses componentes sem emoções não teria esses ganhos, digamos assim, morais que as emoções permitem que o sujeito tenha. Então, primeiro ponto aqui, eu coloquei uma foto aí do Spock para vocês. Eu não sei se vocês conhecem um seriado mais antigo. O Spock é um sujeito que não faz não toma nenhum tipo de decisão, né, sem que ela seja fundamentada, né, com base em processos de deliberação racional, né? Então ele não se deixa afetar pelas emoções. Ele é uma pessoa, não é exatamente uma pessoa, né, é um sujeito não emocional. E então esse é o ponto de partida, né,
do Oakley, né, ele vai tentar mostrar que a falta de emoções, né, ela implica num tipo de insensibilidade, apatia, distanciamento, como diz ali, indiferença, e durante a vida a pessoa provavelmente vai ser afligida por sentimento de falta de valor, alienação, ausência de propósito e talvez despersonalização. Elas têm emoções têm, portanto, um papel, né, central nas nossas vidas, porque elas ajudam a gente a perceber. Isso é um papel moral, né? Porque ele está falando de moralidade aqui no sentido de uma pessoa que tem uma vida boa, uma vida virtuosa, uma vida adequada, né? Porque ela ajuda a gente a perceber quem nós somos, né? E como que eu me organizo no interior da minha própria vida, né? Se tudo isso é uma questão de afeto, então como esses aspectos de auto-organização são fundamentais para uma vida boa, e elas dependem, esses aspectos dependem de emoções, então uma vida boa, em última instância, depende de ter certas emoções. Não posso ser uma pessoa que viveu bem, né, sem ter emoções. Nesse sentido, portanto, as emoções têm significado moral. Então, primeiro, para ilustrar isso aqui, ele dá um exemplo do Meursault, né, que é um personagem do Estrangeiro, do livro do Camus. Não sei se vocês já leram, é um livro muito bonito, muito... Do ponto de vista estético, é um livro excelente, né? É um dos livros que eu mais gostei de ler. E tem esse personagem, então ele vai na igreja ver um padre, assim, mas ele nunca enxerga uma pessoa, né? Ele tem o Meursault enxerga um sujeito careca, não sei, né? Segurando uma bola branca na mão, que é a hóstia, e as velhinhas que estão assistindo à missa, ele vê elas como um monte de ruga com duas bolotas brilhantes no meio do rosto. Ele nem fala em rosto, né, porque ele só vê rugas, então ele tem uma perspectiva, ele não tem sonhos, né, ele vive no mundo... o romance é um romance existencialista, né, o Meursault vive num mundo sem direção, assim, ele anda no deserto um certo dia e tem um impulso assim de atacar um viajante, porque ele não gostou da cara dele, então ele acaba assassinando o viajante. Então toda a vida dele é uma espécie de vagueza, assim, né? Sem direção, sem propósito. Né? Ele é uma pessoa que ele tem um defeito, ele não tem motivação assim de fazer algo. Ou ele pode ter o desejo, mas é um desejo completamente desorientado, porque falta a ele um tipo de emoção, assim, de definição, né, de certos compromissos e de colocar as ações dele a serviço desses compromissos. Então ele tem um tipo de desejo deficiente, né, o que o Oakley diz, porque ele não tem consistência, né, na maneira como ele deseja, né, não tem uma direção nas aspirações. Né, isso é um defeito, né, de pessoas que têm patologias de base emocional. Então, a deficiência emocional implica aqui uma deficiência numa boa vida, né, que é o caso que ele está tentando ilustrar. Um outro exemplo que ele dá também nessa direção é de uma falha na resposta apropriada. Nesse caso, a pessoa não é que ela tem o desejo, mas ela não sabe como expressar o desejo da maneira adequada, né? Eu coloquei aqui o exemplo do Dr. House. Esse é mais recente, é uma série, talvez vocês conheçam. Ele, frequentemente, ele ajuda as pessoas, né? Ele percebe que tipo de problema a pessoa tem. Ele tem, inclusive, insights assim, sobre quando a pessoa está mentindo, né? Ele consegue ler emocionalmente a mente de outras pessoas, mas ele tem uma dificuldade muito grande, porque ele tem certas deficiências afetivas, né? De ligação, de valorização dos pacientes, então ele consegue reconhecer a injustiça e consegue resolver, perceber problemas que outras pessoas têm, e ele inclusive tem o desejo, mas ele não sabe ajudar apropriadamente. Então frequentemente ele é grosseiro, assim, ele trata as pessoas com desrespeito, porque ele tem uma deficiência, né, de perceber emocional aqui em ler assim qual tipo de atitude, né, adequada que uma pessoa deve ter com relação a outras pessoas. O Oakley também menciona o caso do autorrespeito. Então, uma pessoa que é deficiente emocionalmente, ela pode ter dificuldades, por exemplo, se ela não tem uma indignação
justa, apropriada, ela não tem um senso de orgulho, né, que orgulho é uma emoção também, ela vai ser atacada e não vai ser capaz de responder adequadamente aos ataques, justamente porque ela tem uma deficiência emocional, assim, ela não consegue reagir, né? Ela tem falta de preocupação com ela mesma, tem pouco interesse na opinião dos outros, né? De se proteger de críticas injustas. Então, esse também é um tipo de caso em que deficiências morais levam deficiências emocionais levam a dificuldades morais, porque a pessoa, quando ela é atacada, né? É natural que ela reaja com raiva, né? Mas se ela tem uma deficiência de autoestima muito grande, não consegue ter emoções de indignação e revolta, ela vai ter, do ponto de vista moral, digamos, essa pessoa não é uma pessoa moralmente bem formada, o caráter dela tem certas falhas morais, né? Então aqui também é um ponto em que o Oakley tenta mostrar que ter emoções é importante para uma vida moral adequada. Não ter emoções significa não ter autorrespeito em certas circunstâncias. Então isso é uma introdução, então ele vai agora ilustrar com um pouco mais de detalhe em cada um desses itens que foram apresentados aqui de uma maneira genérica. Então, o primeiro é a insight, a compreensão, que eu ilustrei ali com o caso do House, né? A força de vontade, que é a capacidade de agir apropriadamente a partir de acordo com os valores, né, que alguém sustenta, acredita. Integridade, que é uma certa consonância entre as nossas crenças e as nossas emoções, uma facilidade, né, de fazer com que que as crenças se manifestem de maneira adequada, com as emoções adequadas. E ele também, no final, daí vai falar do autorrespeito, do valor próprio, que ele chama, e também do amor e da amizade, que são bens, então, que são dependentes das emoções. Ele chama a atenção que emoções podem ser moralmente más também, né? Mas ele vai enfatizar a dimensão positiva, então eu vou seguir o texto dele e também vou falar só da parte positiva. Mas tem alguns momentos ali no texto que vocês vão ver que ele fala de alguns casos em que as emoções podem ser más, né? Quando, por exemplo, eu tenho uma lealdade exagerada a uma pessoa que é má, né? Esse é um tipo de emoção que mostra que a pessoa desenvolveu certos afetos, mas esses afetos foram para a direção errada. Então, nesse caso, a emoção é má, mas normalmente, ou pelo menos ele sustenta, né? Dado que as emoções têm sido muito criticadas, ele tenta mostrar como elas atuam de maneira positiva. Eu vou começar então com a percepção, insight, né? Que esse vocês já conhecem, eu vou falar também um pouquinho depois, quando falar da Sherman, né? Mas a ideia básica aqui, já mencionei isso para vocês, é que ter certas emoções significa ter certas habilidades de apreensão ou ter certas sensibilidades que rastreiam informações relevantes do ponto de vista moral no nosso ambiente. Então, uma pessoa que tem compaixão, por exemplo, ela consegue perceber pessoas sofrendo com naturalidade, né? Algo que uma pessoa que não é compassiva não consegue fazer. Uma pessoa gentil, ela consegue perceber quando uma situação é embaraçosa para alguém. E ela consegue atuar ou agir na circunstância de modo a eliminar o que está causando, ou ajudar a pessoa a se livrar, né, do embaraço que ela tem. Ela muda de assunto, faz alguma coisa adequada naquele contexto, né? Então, interrompe, né, puxa a pessoa, né, de uma roda de conversa para ela não ter que responder ou dar certo tipo de satisfação. Então, uma das coisas que o Oakley está chamando a atenção aqui, então, é que as emoções são moralmente significativas porque elas são cognitivamente nos habilitam, né, a perceber saliências morais. Então, eu posso dizer que ele diz ali, né, que uma pessoa que tem deficiência nas emoções, ela vai ser levada a prejuízos, né, nas faculdades perceptivas e cognitivas,
E em virtude desses prejuízos, as emoções, né, que ampliam e aprofundam a percepção e compreensão de como as situações e coisas se dão, essa capacidade, né, de apreensão vai ser limitada. Por exemplo, né, esses exemplos, alguns são dele, alguns são do Stocker, mas a ideia está na mesma linha, né? Tem uma série de autores que têm defendido essa tese. Então, se vocês pensarem em emoções como care about, que eu traduzi aqui por cuidado, mas a emoção adequada acho que é a preocupação, seria, né? Então, vocês estão preocupados com alguém agora no contexto da Covid, né? Então, o fato de eu estar preocupado me faz com que eu perceba de uma maneira mais ativa, né, certas características do mundo. Eu consigo enxergar e também me sinto motivado a procurar a pessoa e ajudá-la, né, se for o caso. Então, interesse e preocupação são exemplos muito claros de como emoções ajudam, né, a capturar saliências da realidade. Aqui, então, essa é uma citação do Bloom, Lawrence Bloom, é um filósofo que eu gosto muito. Ele diz que uma pessoa compassiva ou gentil, ela não está apenas apta a realizar atos beneficentes, mas também a caracteristicamente perceber mais situações que exigem ações beneficentes quando isso de fato é exigido, né? Ela tem um tipo de radar assim muito mais afinado, né? Ela não só faz mais coisas boas porque ela percebe pessoas de necessidade, mas ela tem um radar mais sintonizado com situações de gentileza, de compaixão, né? Ela assim, é como um tipo de... Eu tenho uma disposição e eu tenho uma situação que dispara que a resposta adequada, né, seria perceber que tem ali um perigo, né, ou uma situação de sofrimento. Então, a pessoa compassiva, a sensibilidade dela monitora esses elementos que para uma pessoa que não tem a sensibilidade passaria batido, né? Ela não perceberia. Então, essa é a ideia que as emoções são moralmente significativas porque elas nos dão insights sobre... Elas nos permitem perceber situações em que intervenções morais são adequadas, né? São necessárias. Aqui tem dois exemplos. No caso da aflição, então a empatia e a compaixão são normalmente necessárias para entender exatamente o que está envolvido na aflição que alguém sente e quais são as necessidades dessa pessoa na situação. Então, pensem, por exemplo, no luto, né? Uma pessoa está muito preocupada com a avó, não sei, aí vocês percebem que a avó da pessoa recebe a notícia, né, que a avó da pessoa morreu. Então, eu não posso compreender, nem mesmo imaginar a perda, o sentido da perda, a menos que eu tenha um certo grau de empatia ou compaixão por aquela pessoa. Senão, vai ser para mim uma notícia, uma informação qualquer, né? Mas vocês veem aqui, não é a situação de luto é uma situação que exige um tipo padrão de resposta moral. Não é uma informação, né? Dizer que o teu avô morreu, alguém da família morreu, não é simplesmente um dado numérico, né? Digamos assim, um dado biográfico, né? Que uma vida chegou ao fim. Ela é uma perda, né? Então, para compreender a ideia de perda aqui, que é representada pela emoção do luto, eu preciso ter certas emoções, né? Senão ela vai ser simplesmente registrada como uma informação biográfica. O Oakley formula isso dizendo que compreender a dor não é somente partilhar a dor por uma série de razões, e nem todas seriam moralmente significativas ou apropriadas, né? Ele quer dizer, né, que compreender a dor significa que devemos acreditar que quem sofre precisa de apoio e devemos ajudá-lo. Então, ter a emoção é sentir, como aqui significa que ele está dizendo que a emoção faz algo diferente do que a compreensão que eu chamei ali biográfica, né, de que uma vida chegou ao fim. Ela faz algo porque ela, ao mesmo tempo, ela te mobiliza a agir na própria presença da emoção. Ela te faz perceber que a pessoa está mal, né, tá devastada com o que aconteceu.
Então, ela fornece num só golpe, digamos assim, né, uma compreensão cognitiva, uma compreensão de desejo de fazer algo e também afetiva, porque eu consigo sentir emocionalmente o sofrimento da outra pessoa. Então, como ele diz aqui, sem esse complexo de cognição, desejo e afetividade, não teremos simpatia ou compaixão por eles, pelas pessoas, né, que perderam alguém, mas talvez apenas um tipo de piedade distante, uma certa resignação, dizer assim, acontece, né? Ou indiferença. E sem essas emoções parece duvidoso que podemos apreciar a natureza do seu sofrimento. Então, muito aqui no caso da Covid, muitas pessoas reagem dizendo assim, é o destino, né, da pessoa, que é o que seria a resignação, né? Aqui o que o Oakley está com uma certa indiferença, né? A pessoa nem se dá o trabalho de dizer que foi o destino. E nesse caso, então, o que tá em jogo aqui é uma capacidade emocional atrofiada, né? A pessoa não consegue perceber a perda como perda, ela vê como algo corriqueiro. Uma forma de colocar essa parte, então, resumindo aqui a parte sobre emoções e da emoção como uma forma de apreensão, de insight, é dizer que as emoções são receptores ou antenas, né, mediante as quais nós capturamos sinais de saliência moral. Elas são maneiras de rastrear o que é moralmente relevante e fazer com que nós nos engajemos na ação correspondente. Então aqui fica bem claro, então, por que emoções são significativas. E aqui também queria enfatizar que não é só um processo cognitivo, né, um processo cognitivo que tem desejo embutido, segundo o Oakley, e que tem afeto, né? Então eu sinto o luto, eu me empenho em ajudar e eu percebo, né, a dor também, que eu não perceberia se não tivesse a emoção. Elas são sensibilidades apuradas, digamos assim, né, que nos ajudam a monitorar o que é saliente do ponto de vista moral. Queria ilustrar isso também com uma citação da Nancy Sherman, né, do texto que a gente vai ler depois. Ela diz que sem a capacidade de piedade e compaixão, nós conseguiremos notar o sofrimento dos outros e, portanto, nós não conseguiremos, né, notar o sofrimento e, portanto, falharemos em reconhecer possíveis ocasiões morais para ajudar. Sem um sentido de indignação, que é um outro exemplo, né, não de piedade e compaixão, mas de se indignar, nós não seremos capazes de apreciar violações de justiça ou abuso de poder. Sem essas emoções finamente sintonizadas, né, ela diz, então, concluindo aqui essa parte, nós seremos simplesmente insensíveis a muitos dados morais cruciais e nós seremos também moralmente balbuciantes em nossas interações com os outros e no nosso entendimento com as outras pessoas. Entendimento do que se passa, né? Então, tudo isso ilustra como que essa dimensão de insight, de percepção, de sensibilidade é importante para a moralidade e que é ligado às emoções, né? Vocês vão ver que, inclusive, o Kant aceita, né, em parte, essa tese. As emoções, então, vocês poderiam dizer aqui, né, que elas são, às vezes, certas verdades, né, depende de uma apreensão emocional. Então, a emoção aqui não é um fenômeno subjetivo, né? Não, a emoção não distorce a paisagem moral, ao contrário, as emoções elas ajudam a gente a perceber, né? A paisagem ela é vista de modo mais claro a partir de uma perspectiva que tem sido chamada de amorosa, né? Uma perspectiva empática. Então, muitas verdades, né, do ponto de vista moral, essa é a ideia do afeto adequado aqui, do insight que o Oakley menciona, né? Muitas verdades elas só são reveladas se a gente estabelece um grau de envolvimento afetivo. Quem tem defendido essas ideias agora mais recentemente, depois do Oakley, o texto do Oakley é um pouco mais antigo, né? A Margaret Little, ela diz que ela traduz, né, essa ideia de sensibilidade das emoções como ou a capacidade de percepção como attentiveness, né, que é um tipo de atenção especial que as emoções permitem que nós tenhamos, né, de responder às situações. Então, ela diz que essa atenção é fundamentalmente emocional, porque ela depende de se importar com os outros. Aqui a emoção de se importar tem um papel fundamental.
Então, ela diz que aquilo que nós notamos nas situações reflete os nossos interesses, desejos, aquilo com o que nós nos importamos. Uma outra autora que provavelmente vocês vão se interessar também, essa é uma feminista que escreveu muito sobre maternidade, a Sarah Rudick. Eu acho que ela já faleceu. Ela diz também que as emoções atuam em processos atencionais, né? A consciência, certas formas de consciência, por exemplo, que se dão na relação, especialmente aqui a relação amorosa paradigmática, né, que é a relação da mãe saudável com uma criança, ela diz, é um exemplo de como as emoções são importantes do ponto de vista moral. Eu cito aqui uma passagem dela, ela diz que é porque a mãe se preocupa com a sua criança que ela está sintonizada com os perigos sutis, capturando sinais tênues, notando quando a ajuda é necessária. Né? Portanto, se a mãe não tivesse esse tipo de amor, ela não perceberia os pequenos riscos da criança, não perceberia pequenas mudanças no comportamento dela e nem, portanto, não poderia intervir, ajudar quando fosse necessário. Tudo isso, então, serve para mostrar por que as emoções são moralmente significativas, né, do ponto de vista do insight, da apreensão da informação, emocionalmente, afetivamente carregada. Um segundo ponto que ele ilustra é esse do amor e da amizade, que são emoções, né? O amor é uma emoção, a amizade é uma emoção. Então, pessoas deficientes do ponto de vista emocional não experimentam esse tipo de bem fundamental de uma vida boa. Por que elas não experimentam, né? Porque a amar, ele diz, né, uma emoção que envolve cuidar de alguém por si mesmo, envolve contemplar o bem-estar da outra pessoa. E através da contemplação nós entendemos profundamente as necessidades humanas e a natureza humana em geral. E é nessa medida, né, que o amor é uma emoção, né, moralmente significativa, porque ela abre para nós o outro como alguém com valor próprio, né, com valor não ligado a relações instrumentais de vantagem ou de qualquer outra natureza. Né? Então, ter a emoção do amor, só pessoas que não são deficientes conseguem ter relações amorosas, e só pessoas que não são deficientes emocionais, né, conseguem ter relações amorosas, e por elas terem essas emoções, elas conseguem capturar parte do que é o fenômeno moral, né, que é ver as pessoas como valiosas, que devem ser respeitadas, etc. Ele diz, então, a menos que a pessoa tenha certas emoções a respeito da outra, ela vai ser capaz de ter relações de amor e amizade. Por que aqui eu vou falar da amizade, né? Por que a amizade é moralmente significativa? Eu já falei que o amor é significativo porque ele me mostra o outro como alguém que eu aprecio, que eu gosto, né, por si mesmo. Mas vocês podem pensar também aqui na amizade, né? Por que a amizade é boa, né? Então ele diz que ela, pelo menos por duas razões. Primeiro, porque ela promove o bem-estar do outro, né? Os nossos sentimentos impactam, nós reagimos, né, a partir da perspectiva do outro, de uma maneira empática. Por exemplo, quando uma pessoa tem um problema, eu tomo o problema dela, uma pessoa amiga, né, tem um problema, eu tomo o problema dela como um problema que me aflige também e fico preocupado e tento ajudar. E também quando essa pessoa é atacada, né, ou sofre injustiça, eu também tomo essa injustiça como algo que me atinge. Também a amizade é uma emoção moralmente importante porque ela é constitutiva de relacionamento de afeto mútuo, um tipo de unidade que dá significado, ele diz, né, para as atividades conjuntas. Então, quando eu vejo um filme, quando eu caminho com alguém que eu gosto, aquele tipo de ação, né, ela se torna um todo complexo que manifesta amor e amizade. Esse ela faz, então, com que a ação normalmente vivida adquira um estatuto, digamos assim, constitutivo, né, que distinto daquele normalmente em que a emoção não está presente. E como esse estatuto dá significado para a ação, torna a ação muito mais importante, muito mais valiosa para nós, ela tem, portanto, também significado moral. Ele discute esse ponto da amizade, do valor moral da amizade em conexão com o caso histórico do Paul Gauguin, né, que foi muito discutido aí nos anos 80 pelo
80 e 90 pelo Bernard Williams, né? É um artigo clássico do Bernard Williams sobre sorte moral, né? Ele diz que o Gauguin abandonou a família, abandonou os filhos, abandonou os amigos e foi morar no Tahiti. Mas ao mesmo tempo ele se tornou um pintor famoso, né? Fez obras admiráveis. Mas ele diz que isso, se ele fosse para lá e não tivesse conseguido o sucesso que ele teve, né, como artista, a vida dele foi uma vida valiosa. Então, em função do trabalho artístico dele, se ele não tivesse, se esse projeto tivesse falhado, ele seria simplesmente uma pessoa que abandonou os filhos e a família, né? Então, teve um componente de sorte moral. Às vezes a gente toma certas decisões que o que acontece a partir delas garante, digamos assim, né, essas emoções como sendo boas ou más, né, independente da escolha do sujeito, né, num contexto específico. E aqui o Ackley não está interessado, né, em sustentar que o fato do discutir a ideia de que o Gauguin, ele, ao abandonar a família, ele fez algo certo ou errado, né? Ele não está interessado ele diz que, no fim das contas, o fato do Gauguin ter se tornado um artista de sucesso, reconhecido, mostra que a vida dele foi valiosa nesse sentido, né? Então isso não mostra que a amizade, o amor, ou uma vida sem amizade e amor é uma vida destituída de valor. A vida dele parece ter sido uma vida valiosa, né, do ponto de vista moral, porque ele conseguiu fazer algo importante. Mas o que ele quer sugerir, é por isso que ele discute o tema, né, é que se vocês compararem a vida do Gauguin com amigos, com a família, e a vida dele preenchida apenas pela arte, como foi, vocês diriam que a vida dele seria melhor se ela fosse uma vida de amizade, de amor. E ele não teve, ele era do ponto de vista dos afetos, ele era um crápula, né? Hoje tem informações assim sobre o tipo de comportamento dele com as pessoas lá no local onde ele vivia. Então ele nunca desenvolveu relações afetivas, ele foi um explorador assim de mulheres e crianças e todo naquele contexto, né? Então ele obteve sucesso, mas ele era um indivíduo assim execrável. E o que o Ackley está chamando a atenção, então, é que num certo sentido, né, um certo sentido correto de finalidade, do tipo de vida que alguém deve manter, de continuidade, conhecimento na vida, mostra, né, que uma vida sem amor e amizade, tal como aquela do Gauguin, ela é uma vida que falha, né, porque ela é deficiente nesse sentido, né, de alguém que não conseguiu realizar esses valores importantes, né, ele não teve nenhum desses componentes. Então aqui também é uma forma de mostrar que tem um tipo de bem intrínseco na vida, né, que é o amor e a amizade, que a vida dele não teve. Depois, o segundo ponto, então, além do insight, da percepção, do amor e da amizade, ele também fala da força de vontade, né? Ele diz que a força de vontade é a transformação dos nossos valores em ações. Esse é o Justin Hockley. Ele ilustra, né, essa tese dizendo que uma pessoa emocionalmente deficiente, ela não vai conseguir ter o tipo de força de vontade necessária para conseguir fazer o que ela acredita ser bom. Então, nesse sentido, então, as emoções também são moralmente significativas ou valiosas, porque elas são importantes para fazer e ser sensibilizado a fazer o que alguém acredita ser bom e não fazer ou não ser tocado por aquilo que alguém acredita ser mal. Elas têm, portanto, não ter emoções ou certo tipo de emoções faz com que a pessoa ela até pode valorizar, ajudar os outros e ter o desejo de fazer, mas ser incapaz de realmente ajudar em virtude da ausência das emoções. Então, as emoções são moralmente importantes aqui por
porque a ausência delas implica inaptidão moral. Ele também menciona a importância em relação à harmonia psicológica, né? Ele diz que quando aquilo que nós valorizamos concorda, então ter a emoção faz com que a gente tenha força de vontade, e isso dá uma integralidade para nossa personalidade moral, né? Porque quando eu valorizo algo, eu vou ser quando o que nós valorizamos com o que concorda, com o que é moralmente bom, nós seremos moralmente melhores se ao buscar o que acreditamos ser bom, as nossas emoções se harmonizam com os nossos valores, elas não entram em conflito com os valores. Então, se eu sou um sujeito emocionalmente bem constituído, eu vou ser capaz, é mais provável, pelo menos, que as minhas emoções não fiquem em conflito, né, com os meus próprios desejos. E a pessoa que é deficiente do ponto de vista emocional, ela pode ter esse tipo de hesitação, de tensão, né, sempre que ela precisa fazer algo que ela acredita, as emoções dela podem não, porque ela não tem as emoções adequadas, ela vai falhar ou vai sofrer para fazer aquilo que é bom, que ela mesma aceita, né. Ele ilustra esse ponto citando Aristóteles, a discussão sobre a continência, né, na ética aristotélica. Ele diz que tanto a pessoa boa, tanto a pessoa que tem autocontrole, ela faz o que é certo. Mas a pessoa continente, porque é a pessoa que tem autocontrole, ela não é boa, ela é esforçada, assim, ela faz o que é certo, mas com muita luta interior. Essa é a pessoa continente, né? A pessoa continente, ela se autocontrola, mas não é natural, não flui, né? As ações boas não fluem da natureza dela. As ações boas são resultado de uma luta interna. Então a pessoa é moralmente inferior porque ela sofre inquietude emocional ao fazer algo, enquanto que a pessoa boa, simplesmente os valores e emoções delas, eles se congregam, né, harmonicamente. Aqui também é um outro ponto, né, como eu falei, que o significado moral das emoções fica bem ilustrado, porque a harmonia psicológica é um sinal de qualidade, de boa formação moral. Né? Por que o sujeito harmônico é melhor? Né? Porque ele é estável, né? Ele é mais confiável, porque a gente sabe que o que ele diz é algo que ele vai se inclinar a fazer. Né? Ele chama de íntegro, né? O valor concorda, então tem uma certa totalidade, que é um bom traço moral, não é uma pessoa que está o tempo inteiro caminhando, né, em duas direções. E também ela mostra um tipo de identificação e compromisso profundo com os valores que a pessoa sustenta, né? A hesitação aqui, né, é um sinal de um compromisso fraco com os valores fundamentais da pessoa. Por último, ele também fala do valor próprio como sendo um dos indicadores do significado moral das emoções. Ele diz que através das emoções nós damos sentido às circunstâncias das nossas vidas e colocamos-nos no mundo proporcionando oportunidades de crescimento e frustração. E é em tal constituição e envolvimento que uma apreciação do alto valor pode ser alcançada. Eu não posso reconhecer quem eu sou, né, sem ter um certo envolvimento afetivo com a minha própria personalidade, né? Não sou uma pessoa boa, digamos assim, se eu não tenho uma noção de alto valor. E essa noção de alto valor é essencialmente uma noção afetiva. Ele diz que as nossas emoções, elas são integrantes da nossa autoconcepção e realmente elas proporcionam uma chave importante para a nossa identidade, pois muitas das nossas caracterizações de pessoas particulares são frequentemente colocadas em termos emocionais, né? A gente diz isso, né? Admiro a paixão dele pelos livros, a paixão dele pela filosofia. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa se vê como um filósofo, mas não é num sentido apenas no interesse calculado, né? É um sentido passional. E essa passionalidade, essa emocionalidade é importante para o valor próprio, né? Então, ter deficiências emocionais faz com que a gente não tenha uma apreensão, um tipo de unidade entre quem nós somos e aquilo que nós fazemos, que é dada pela emoção. Se o nosso senso de alto valor depende do nosso sucesso
Essa é uma citação do Ockley, né? Ao desejar prover nossa família, melhorar nossa educação, escrever bons romances, ou simplesmente defender efetivamente o que acreditamos quando contestados, parece que ser impelido por emoções como cuidado, interesse, empatia e coragem é crucial para alcançar o que objetivamos e valorizamos, e, portanto, para atingir um senso de valor próprio desse modo. É uma experiência muito comum, aquela em que uma falha nesses esforços, a falha em conseguir o que a gente quer, né, devido à falta de vínculos emocionais apropriados, resulta em dúvidas sobre o nosso próprio alto valor. Então, eu tenho certas inclinações, certos desejos. Esses desejos são centrais para o tipo de pessoa que eu sou, mas se as minhas emoções não acompanham, eu tenho deficiências emocionais, eu vou ter deficiências nas minhas conquistas e, portanto, eu vou ter dúvidas, né, sobre o meu próprio alto valor. Na medida em que o sentimento de alto valor é importante para uma vida boa, as emoções, então, nesse sentido, também são importantes para o que venha a ser uma vida boa. Tá bom? Eu acho que é isso, né, que eu queria mencionar para vocês. Acho que ajuda a entender o que ele está fazendo ali na segunda parte do texto. Ele termina dizendo, então, de uma maneira, uma espécie de contraste, né, que uma forma de entender o valor, né, que é do alto valor, é que se vocês também não tiverem emoções adequadas nesse sentido, as vitórias da vida não vão ser registradas e as derrotas da vida não vão ser registradas da maneira adequada, né? Eu não vou ter um sentido de alto valor, significa que o que acontece na minha vida vai surgir e vai sair sem causar nenhum tipo de impacto, né? Isso em certo sentido, é uma benção, né? Porque a pessoa não sofre, mas a gente olha de fora e pensa, nossa, parece que falta algo para a vida daquela pessoa ser boa, né? Porque ela não consegue se colocar e nem reagir às experiências que ela tem da maneira que normalmente se reage, né? Tá bom? Então, é isso. Amanhã eu vou colocar cedo para vocês uma pequena exposição sobre o texto da Nancy, e aí depois fica pronto, então, para encerrar essa parte das emoções. Tá bom? Um abraço, até a próxima.